meninas e meninos, tudo bem? Espero que esteja. Então, hoje eu estou aqui para iniciar mais uma live entrevista e as entrevistadas de hoje serão a autora Mariana Pedretti e a ilustradora Bia Pedretti. Esse aqui é o livro delas, ó, é muito bom, eu adorei esse livro, ele é muito legal. Se chama As Três Orelhas. Se a gente já compartilhar, já vai compartilhando, chamando os amigos, comentem aqui. Daqui a pouquinho eu já chamo as entrevistadas. Oi Murilo, seja bem-vindo. Já já compartilhar, chamando os amigos. Daqui a pouquinho aqui a gente já chama ela. Murilo também é booktuber, né? O nome do canal dele é Murilo Previati, é muito bom também. Eu acho que já podemos chamar, né, pai? Então pode entrar, Bia e Mariana. Agora. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Estou bem, e vocês? Graças a Deus, tudo bem por aqui. Então tá bom. Daqui a pouquinho aqui a gente já já começa com as perguntas. Vamos só esperar aqui o pessoal entrar. Oi, Andresa, minha mãe. Oi, Bia, Beatriz do Mundo dos Livros. Oi, Bia. Oi, Bia. É a Nelma. Oi, Eu Nelma. tô maravilhosa. A Nelma também é fonoaudióloga. Bem-vinda. Ai, que legal. Três orelhas, a Beatriz. Então, acho que já podemos começar com as perguntas. Bom, hoje eu entrevistarei a Mariana Pedretti, que é a autora, e a Bia Pedretti, que é a ilustradora desse livro aqui, As Três Orelhas. E primeiro eu farei algumas perguntas para conhecer melhor vocês, ok? Tá bom. Então vamos lá. Primeira pergunta. De que cidade e estado vocês são? Então, nós somos aqui do Amazonas e moramos aqui na cidade de Manaus. Ali onde fica o Teatro Amazonas, você já deve ter visto aí pela TV, né? No norte do país. Isso. Vocês são amigas da Nazaré, não é? Isso, da Nazaré Mussa, a doutora Nazaré Mussa também, que escreveu um livro infantil, que é psicóloga, mora aqui também em Manaus, nessa nossa terra quente, né? Ela já deve ter dito que é quente aqui. Uhum. Ah, bem. Também. Deu uma falhadinha aí, Ana, não tô te ouvindo. Não deu para entender o que tu falou. Cortou. Ah, sim. Eu disse que eu já li o livro da Nazaré também, é muito bom, eu adoro o trabalho dela, já entrevistei ela também. Ai, que legal. Verdade, ela é ótima, adoro a Nazaré. Sim, ela é muito legal. Oi, amiga, Elinelma. Caraca, oi, Bia. A Bia tá falando. Bia, minha xará. A Beatriz também já leu o livro As Três Orelhas, já também fez uma resenha, fiquei muito feliz com a resenha que vocês fizeram. Sim, eu vi a resenha dela também. A Bia é minha amiga, que a gente fez amizade pelo YouTube, né? A gente se conhece acho que já há 2 ou 3 anos. Ai, que legal. Então vamos seguir aqui. Qual a profissão de vocês? Eu sou estudante ainda. Eu estudo medicina aqui na Universidade do Estado. E aí, eu sou fonoaudióloga, né? Minha primeira profissão, na verdade, eu sou formada em letras. Comecei como professora de língua portuguesa e aí depois fui fazer faculdade de fonoaudiologia. Hoje eu atuo mais na parte da fonoaudiologia mesmo do que na docência. Ai, que legal. Eu quero fazer letras.
Meu sonho é ser professora de português ou até mesmo trabalhar em editoras, revisar textos. Eu acho isso muito legal. Isso, tem uma parte da língua portuguesa, alguns colegas que vão para essa área, né, de edição, de E correção de texto, é bem interessante. língua portuguesa é minha matéria preferida. Ah, coração. A melhor da turma, Elinel. Nossa, Nelma. É que ela é bondosa. Então vamos para a próxima pergunta. Qual o livro preferido de vocês? Essa daqui é meio difícil, né? Então, eu gosto de alguns livros hoje, né? Atualmente eu leio alguns livros relacionados mais à minha área, né? Relacionados à questão de comunicação, de como que a criança começa a aprender a linguagem. Mas existem alguns outros livros que eu leio, que são livros direcionados para a literatura espírita, que eu gosto de ler. E aí existem alguns livros também que, por coincidência, ela começou a ler porque eu lia na adolescência. E eu dizia para ela, lê o livro tal. E ela dizia, mas esse livro não tem cara de que é legal, não. E depois ela foi ler e achou interessante. Você, Que Bia? bacana. Eu gosto mais de livro de fantasia, livro de romance, essas coisas. Depende muito do meu momento, o livro que eu prefiro, né? Mas eu acho que, no geral, de todos os livros que eu já li, um dos meus preferidos é, não um livro só, mas a série de livros do Rick Riordan, né? Que começa com Percy Jackson e O Ladrão de Raios e vai se estendendo para vários livros. Acho que esses são os meus preferidos. E qual o autor ou autora preferido de vocês? Eu já começo dizendo que é o Rick Riordan, que eu gosto muito dele, né? Internacional. Nacional, eu gosto muito do Pedro Bandeiro, dos livros dele. Eu acho bem feitos, bem escritos e tem histórias interessantes, entendeu? Acho que são esses dois. Gosto de alguns livros também, de literatura brasileira, gosto de algumas obras do Guimarães Rosa, gosto de algumas obras do José Saramago, que é português. Então, dependendo, e gosto muito de obras que tratam, por exemplo, de contos, que são mais curtinhos, e aí você consegue administrar mais a leitura, né? Nessa correria que a gente vive hoje. Gosto muito desses dois autores também. Entendi. Adélia Prado. Próxima... Sim, muito bom também. Quem é a maior inspiração de vocês? A maior inspiração, se eu for pensar assim, um exemplo, né, para a gente vai lembrar sempre de Jesus, essa é a nossa maior inspiração, né? Mas se for pensar, acho que a família da gente são pessoas que nos inspiram sempre, que estão sempre torcendo, que estão sempre puxando a orelha quando tem que puxar. Então, acho que vai bem nesse sentido, assim, de pensar em maior inspiração. Não sei se para a Bia é a mesma coisa. Para mim também. Jesus lá, né? Na inspiração maior e a mamãe aqui também. Puxando meu Uma inspiração. Elinelma, quando tudo isso passar, vocês pretendem realizar algum evento para divulgar ainda mais o livro? Então, Nelma, nós não conseguimos fazer, por conta da pandemia, uma divulgação do livro, o lançamento precisou ser muito diminuído, muito restrito, mas ainda conseguimos, num espaço infantil, apresentar a obra, alguns amigos foram prestigiar, mas entendemos que esse momento foi muito difícil, mas se Deus quiser, esse momento vai acontecer. Nós vamos conseguir fazer pela editora, não conseguimos também fazer pela editora, as obras que foram sendo lançadas e a maioria dos órgãos fechados, dos locais públicos fechados, e aí nós não conseguimos fazer um lançamento, mas essa com certeza é uma ideia nossa, é sim. E aí você vai lá prestigiar a gente, já está convidada. E lembrando que vocês podem fazer aqui perguntas também, comentários no chat, né? Ana Maria Mendes, amo Machado de Assis. Olá, seja bem-vinda.
A Ana Maria também é fonoaudióloga, trabalha com crianças que usam implantes coclear, ela tem um trabalho lindo lá em Campinas, aí perto de onde você mora, Ana. Mas aí para o Sudeste. Sim, eu moro aqui na cidade de Rio Claro, estado de São Paulo também. Pois é, mais perto, tá mais pertinho de você. E o que é implante coclear? Você poderia explicar aqui pra gente? Então, o implante coclear é um dispositivo auditivo que é inserido cirurgicamente na orelha, na cóclea, você viu o livro, você deve ter visto lá onde é que fica, e aí crianças ou adultos, né, que algumas crianças que nasceram sem audição, sem ouvir nada, o implante coclear é uma alternativa para restabelecer a função auditiva. E aí, nesse processo todo, a gente precisa de um fonoaudiólogo que seja reabilitador para trabalhar com essas crianças, porque elas precisam aprender a ouvir. Isso é a grosso modo. E o implante coclear também pode ser uma boa solução ou escolha para aquelas pessoas que nasceram com audição normal e por algum motivo elas perderam essa audição. Por exemplo, tiveram uma doença, tiveram meningite, por exemplo. E a meningite, ela pode acarretar surdez. Já pensou? Se um dia acordar também sem audição, pode acontecer, né? Numa surdez súbita. E o implante é uma saída. E esse cérebro já sabe ouvir, já compreende sons. Então, o implante é uma alternativa também. Entendi, muito bom. Oi, boa tarde, é a Júlia. Oi, Ju. Uma amiga minha aqui também, youtuber. Ela tá pelo Face da mãe dela, da Sandra, né? Que legal. Oi, Sandra. A Beatriz tá falando. Oi, Keila. Boa tarde, Mari e Bia. Amo. Oi, Keila. Seja bem-vinda, Keila. Então, vamos seguir aqui. Em relação à leitura, tem algum fato que marcou vocês na infância / adolescência? Então, a gente estava conversando ainda agora, eu gostava muito de um livro, na época da pré-adolescência ali mais ou menos, que era do Pedro Bandeira. Existiam vários volumes desse autor, e aí o que eu mais gostei foi o primeiro, que foi A Droga da Obediência. E aí eu dizia para ela, quando ela estava na escola, eu falei, nossa, Bia, eu acho que você tem que ler esse livro. Ela dizia assim, eu acho que esse livro é meio chato, mãe. Sendo que quando ela começou a ler o livro, ela se apaixonou pelo livro. E aí, na hora, tem uma parte lá dos caras, que eram os meninos lá da escola, e eles queriam se comunicar, eles colocavam um K na mão, e os meus colegas de sala colocavam um K também para se comunicar. Então, foi bem engraçado, isso marcou a minha pré-adolescência. Lá no Seima, quando eu estudei. Eu tava pensando no caso de mim, foi um pouco esse livro também, porque quando a mamãe falou e eu vi o livro, a capa dele era assim, e eu, infelizmente, naquela época, eu julgava o livro pela capa, coisa que eu aprendi a fazer depois de ler ele. E eu achava que ela super queria que eu fosse uma criança mais obediente e que eu ia ler o livro e eu ser uma criança obediente, entendeu? Então eu relutei muito, mas depois que eu li eu gostei bastante. E é uma coleção do Pedro Bandeira que é uma das minhas preferidas hoje em dia. Sim, como eu disse para vocês antes de iniciar a live, eu também estou para ler. Acho que essa semana eu vou começar a ler A Droga do Amor. Uhum. Você vai gostar. Conhecendo o canal agora, já amando. Obrigada, Keila. Estou no Face da minha mãe para assistir essa live incrível. Obrigada, Ju. A Droga da Obediência, Mara. Olha aí, ela já leu. Sempre que uso bandeira. Para
legal. Então, vamos ficar com as perguntas. Sobre qual tema você mais de ler? Qual literário preferido de você? Qual o tema? De tema, de livro, hoje, o que eu mais gosto de estar lendo é sobre essas questões mais ligadas para a minha profissão mesmo. Eu procuro mais informações. Claro que não é uma leitura de passatempo, mas é uma leitura que eu gosto, e aí eu vou atrás de artigos, de livros que falem sobre desenvolvimento, de linguagem, de audição. Eu sempre procuro ir por esse caminho. Acho que é uma coisa que eu gosto tanto, e aí eu estou sempre atrás dessas leituras. Isso é um tema interessante para mim. E já eu gosto mais de ler como passatempo, né? Como hobby. Então, eu busco mais coisas que não sejam voltadas para minha área de estudo, né? Como, por exemplo, livros de fantasia é um dos meus gêneros preferidos. Adoro coisas fantasiosas e coisas que fujam da realidade. Romance também. E acho que ficção científica, no geral, esses três grandes gêneros. E lembrando que vocês podem participar aqui enviando comentários, perguntas. Maricelma, boa tarde. Boa tarde, Má. Beijo. A droga da obediência é muito bom mesmo, o Murilo falou. Murilo, muito bom. Olha, o Ismael tá aí. Oi, Ismael. Seja bem-vindo. O Ismael também é fonoaudiólogo, viu? Pergunta. Ai, que legal. Pergunta. Qual foi o primeiro livro que vocês leram? Olha, esse aí é bem difícil. É mais fácil para a Bia responder do que para mim. Mas eu gostava muito de ler gibi. Então, não tem um título específico do primeiro livro, mas eu gostava muito das historinhas, né, da Turma da Mônica, essas coisas. Então, era uma coisa como era até mais acessível, né, é uma literatura mais, né, um gênero, né, mais acessível para a gente. Então, toda vez que eu passava perto de uma banca, o que não é muito usual hoje, eu dizia, mãe, compra uma para mim, uma revistinha. Então, eu me lembro que, quando pequena, eu gostava muito desse gênero. Não sei se tu lembra, Bia, do primeiro. Eu acho que é mais fácil a mamãe saber o que eu li primeiro do que eu saber o que eu li primeiro. Mas provavelmente deve ter sido alguma coisa na escola. Com certeza. Na alfabetização, sei lá. Né? Algum livro de escola. Mai, olha quem está aí, o Ismael. Eu vi. Eu amo livros de fantasia, a Ju falou. Eu também, Ju. Eu queria saber quando surgiu a ideia da parceria. Acho que isso é sério que da parceria, Keila, foi assim. Eu queria muito fazer esse livro, eu já estava, vou usar essa palavra, eu estava ruminando essa ideia na minha cabeça, quando eu comecei a procurar uma ilustradora. Eu tinha uma ilustradora em casa, mas ela não queria fazer minhas coisas, né? Porque ela está fazendo faculdade de medicina, era muito corrido, e ela disse para mim, mãe, eu acho que não vou conseguir dar conta das suas ideias aí de livro. Então, eu comecei a escrever o livro e infelizmente, por conta dessa correria que estava, isso foi um pouquinho antes da pandemia, eu não consegui. A ilustradora que fechou comigo, a primeira desistiu, e achava, porque ela estava cheia de outros contratos, no caso, e a segunda que fechou comigo, que disse, vamos fazer, faltando mais ou menos uma semana para começar, disse que não podia também, porque tinha acontecido alguma coisa lá na família dela. Eu falei, Bia, vamos conversar aqui. Você já sabe mais ou menos qual é a ideia do livro, o que a gente quer, pense bem.
E aí, como começou a situação da Covid, né, aqui em Manaus, e as coisas foram desacelerando para presencial, deu tempo dela me auxiliar nas ilustrações. E aí foi assim, foi tudo conduzido nesse sentido, e ela acabou que virou a coautora do livro, né? Porque o ilustrador também é um coautor da história, porque ele lê a história e ele vai ter que fazer uma leitura do que ele está vendo, né? Das coisas, das imagens que ele vai imaginando no livro. Foi bem mais ou menos assim que surgiu. Que bacana. As ilustrações da Bia ficaram lindas, eu adorei. Ah, eu também. Mariana, você queria que o livro As Três Orelhas virasse um filme? Poxa, Bia, quem dera, né? Podia pelo menos virasse uma animação, desenho animado. Eu não tinha pensado sobre isso, mas eu achei super interessante essa sua ideia aí que você acabou de trazer, viu? Não tinha pensado. Mas eu acho que dava, não dava, Bia? Bia, como é ser filha e parceira profissional da Mari? Ela vai me brigar. Ah, é bom e é difícil ao mesmo tempo. Porque ela é minha mãe, né? Então eu tenho que fazer exatamente tudo que ela quer. Então, tipo, enquanto eu tava fazendo as ilustrações, às vezes eu chegava e falava pra ela, mãe, isso aqui vai ser azul, pode ser? Aí ela falava, tá. Aí eu terminava de pintar tudo de azul e ia mostrar pra ela, ela não queria verde, entendeu? E eu não podia dizer, mãe, não vai ser verde, vai ser azul, entendeu? Eu tinha que mudar de azul pra verde, sabe? Então, foi bem assim no geral, sabe? Mas é uma boa experiência. Por que vocês são tão perfeitas? São seus olhos, meus amigos, porque você já está nessa trajetória e aí você consegue nos ver dessa forma, mas são seus olhos mesmo. Ismael, muito querido. Estou apaixonada pelas ilustrações da Bia Pedretti. Artemisa. Obrigada, Artemisa. Sandra, outra pergunta. Vocês já leram quantos livros? Nossa, eu já li muitos livros. Eu também. Muitos, eu não tenho nem como contar, assim. E às vezes você lê tantos livros que você já não sabe mais nem o nome do autor. Você fica, eu li, essa citação tá em algum lugar, mas eu nem me lembro mais o nome do autor. Até pela minha trajetória, né? Eu já li muitos, né? Não tem nem como contar. E a Bia acho que é a mesma coisa. Eu também, tudo isso aqui eu já li. E eu digo assim, Bia, pega essa tua coleção e doa. Bia, não, ela quer ficar olhando para a hora quando ela tiver saudade, ela vai lá. Eu vou ler de novo, eu vou e releio, pega. Né? Eu também sou assim, eu gosto de ler todos os livros que eu li. Quem sabe um dia eu releio, eu acho que fica bonito, enfeite. Eu tô relendo agora do Percy Jackson, que a última vez que eu li, eu acho que eu tava lá pela 6ª série, por exemplo, entendeu? Então já faz um tempo. Mari, nessa parceria com a Bia, você consegue separar a mãe e a autora? Keila, é difícil separar a mãe de autora quando nós estamos na mesma casa e olha que às vezes eu tentava separar, né, de não cobrar tanto dela, porque às vezes os pais cobram um pouco, né, e a gente nem se dá conta dessa cobrança. E eu precisava separar um pouco, né? Porque aqui era até uma relação comercial. Eu tive que convencer a Bia a entrar nesse projeto comigo. Eu sei que não foi fácil, porque cada ilustração, por exemplo, é uma média. Se você for no mercado procurar um ilustrador, esse é um serviço que sai muito caro para o escritor, sabe? Então, eu imaginei que você construir um livro e lançar um livro fosse um processo mais fácil, mas não é um processo muito trabalhoso, você cria expectativas em cima desse material e não é fácil. E às vezes eu olhava para ela assim, das ideias que ela tinha, ela vinha,
Ai, olha só o que eu fiz, eu achei tão legal esse desenho, aí eu olhava assim para o desenho. Bia, não dá para te fazer outro, não? Por exemplo, uma figura que era da sala de aula. Aí eu falei para ela, Bia, eu queria uma sala de aula, mas assim, cheia de alunos, e aí você faz todas as carteiras e tudo. Ela olhou assim, quando que eu vou terminar isso? Aí ela teve uma ideia, né, de colocar uma carteira aqui e outra aqui em cima. Eu falei, você tá com preguiça? Então, nessa hora, Keila, é um pouco difícil separar a mãe do quem está contratando o serviço de ilustração. Mas aí, no final das contas, a parceria deu super certo, graças a Deus. Nós conseguimos ter assim uma afinidade na hora das escolhas. Parabéns, Mari e Bia, pelo menos excelente livro. Eu e Leti amamos, Regina. Obrigada, Regina. A Regina. Um beijo para a Leti, que beijo, tinha pedido. Um beijo para a Letícia. A Letícia fez uma pergunta tão inteligente que depois disso eu fiquei falando para todo mundo a pergunta que ela fez. Porque lá no livro tem um ossículo da audição que se chama martelo. E aí ela achou interessante um ossinho da orelha ser chamado de martelo por conta do instrumento, né, que é usado. E aí ela pergunta, mãe, quem que deu o nome primeiro? Quem que recebeu o nome primeiro? O osso, por causa do martelo, ou o martelo por causa do osso? Então, as crianças fazem perguntas tão interessantes quando elas leem esse livro, sabe? E assim, esse livro é para elas, né? É para adulto também, mas é um livro para criança. Qual foi o primeiro livro que vocês publicaram? Então, Sandra, eu já tinha um livro que não é um livro infantil, é um livro... Hã? É a Júlia. O quê? A Sandra é a Júlia. A Sandra é a Júlia. Então, é que a Júlia tá no Face da mãe dela. Tá, Júlia. Então, é esse livro aqui, da Fala ao Discurso. Só que ele é um livro acadêmico. Na verdade, foi um trabalho que eu fiz do meu mestrado e eu transformei ele em livro. E aí a arte da capa foi a Bia. Eu pedi para ela fazer na ocasião, mas foi só um, ela não reclamou tanto, ela falou, fácil. Então, aqui foi fácil a conversa. Mas esse foi o primeiro livro. E ele vai falar sobre uma criança que nasceu surda, desde lá na maternidade, que é onde o Ismael trabalha, e aí essa criança, ela precisa fazer uso desse dispositivo do implante coclear para ela começar a ouvir os sons e começar a aprender a ouvir, o cérebro começar a armazenar essas informações. E aí eu coloco a trajetória disso nesse material aqui, que também é bem interessante. Foi a nossa primeira publicação. Vocês já estão planejando outro trabalho juntas? O que você acha, Bia? Eu não sei ainda, estamos no processo. Artemisa, a ideia é dar uma continuidade ao livro, mas agora a gente precisa dar vazão aos livros que estão na editora, que precisam sair, que precisam ser aí trabalhados, né? Eu não sei se a editora Valer já conseguiu fazer isso, por conta do momento que nós estamos vivendo, mas a ideia é sim, a ideia é continuar essa história, que para a gente que trabalha com audição, que tem criança com surdez em casa, que já viveu isso, acho que informar sobre é importante, né? Sim, com certeza, e já estamos planejando. É devagar, mas estamos planejando. Keila, gente, quando eu comecei a ler o livro As Três Orelhas, eu me vi na casa, no dia de chuva, os sons, uma delícia. Verdade, Keila. Eu lembro de você comentar sobre isso.
Teatro e filme seria show, a Artemisa falou. Acho que dá, a Beatriz falou. Tomara, Bia, tomara que dê. Um dia, quem sabe, né? Seria bem legal fazer um teatro, né? Seria. Na A Mari faculdade, é muito perfeccionista. na faculdade a gente fazia teatrinho, um era orelha, o outro era orelhão lá fora, e os outros eram os três ossículos, teve de tudo na faculdade também. Ela deve lembrar. E a continuidade da história, o Renzo está perguntando. Pois é, a continuidade vai se ouvindo, né? Aqui em casa a gente começa a ouvir algumas coisas e pensa, nossa, a gente podia colocar isso aí no segundo livro. Então, assim, aos pouquinhos, porque quando começou, assim, Ana, para escrever o livro, foram 3 dias. Foi, a mamãe escreveu o livro muito rápido. Ela sentou e só foi. Quando a gente viu, depois de 3 dias, tinha acabado. Eu falei, posso ler para vocês dois? Aí ele disse, você já escreveu? Como assim? Só que o processo mental de receber essa história, ele foi aos pouquinhos. Eu fui pensando, e tinha uma ideia aqui, tinha uma ideia aqui. Foram tantas ideias e algumas que eu não anotei que eu me arrependi depois de não ter anotado todas as que me vinham na cabeça, porque você vai deixando passar. Mas a ideia foi sendo construída aqui, eu acho que há bastante tempo, na cabeça, e quando eu sentei para escrever foi assim, muito rápido, foi um processo muito interessante de escrita. Tomara que seja assim, o segundo, né? Quem sabe? São perfeitas sim, lindas e talentosas, a Artemisa falou. Livros são tesouros, né? São sim. Concordo plenamente. Ainda mais nessa pandemia, né? Que a gente não pode ir para lugar nenhum. É só pegar um livro e a gente vai, né? Viajar para onde quiser. Verdade. A Bia é super talentosa. As ilustrações nos emocionam. Obrigada, Kate. Então, agora vamos seguir aqui com as perguntas. Agora eu vou fazer algumas perguntas para a Mariana, para a autora. Primeira pergunta. Como surgiu a vontade de escrever um livro? Eu não sei te dizer como surgiu, mas eu sei te dizer o motivo por que surgiu. Então, nós trabalhamos há muito tempo com crianças que usam implante coclear, assim como a Ana Maria, que está aí, que trabalha lá em São Paulo, e tem colegas meus aí que trabalham comigo, que é a Ana Cristina, que é a Regina Schneider. Então, nós temos um grupo muito grande de pais com crianças que usam implante, com crianças com surdez em geral, e além de que da necessidade de fazer orientação para professores, sabe? Sobre a audição, sobre como preservar a audição. Então, talvez essa questão do trabalho tenha me impulsionado a ter essa vontade de escrever sobre isso. Então, esse foi o ponto que alavancou a história. Muito legal. E para você, qual o melhor horário para escrever? Na verdade, não tem. Quando me veio a inspiração, eu escrevi. Eu lembro que eu comecei a escrever numa tarde e terminei no outro dia, acho que depois do terceiro dia foi à noite. Então, não foi, para mim, não funcionou como horário em si, funcionou mais como Período, né? o período, vai ser agora. Então, aí naquele momento eu consegui escrever, mas não teve um horário específico. Entendi. Próxima pergunta. Você tem um ritual para começar a escrever? Meu irmão tá passando aqui atrás. Fala oi. Oi. Não tenho, Ana. Não tem nenhum ritual. Acho que um ambiente mais silencioso ajuda, né? Estar mais livre num determinado horário ajuda também, você ter um pouco mais de concentração para escrever. Eu acho que
mas ritual não. Próxima pergunta. Essa daqui já foi respondida, né? Se tem mais livros de sua autoria? Já. E você tem algum novo projeto para escrever outros livros? Então, esse novo projeto, que seria em parceria aqui com a minha ilustradora, fiel ilustradora, é aquele projeto que já está em andamento, que está na cabeça, mas ainda não foi para o papel, por conta de uma necessidade maior agora, que é dar escoamento para esses livros que estão impressos. Mas a ideia da continuidade da história, ela está viva aí, né? Latente, com vontade de fazer, sim. Muito bom. Para quem está chegando agora, hoje estamos aqui entrevistando a Bia e a Mariana Pedretti, autoras desse. A Mariana é autora e a Bia ilustradora desse livro aqui, As Três Orelhas. E sejam todos muito bem-vindos. E agora eu vou fazer. Keila, a Bia é super talentosa, as ilustrações nos emocionam. Rindo demais dessa relação mãe e filha versus escritora e ilustradora. Eu vi o livro As Três Orelhas. As ilustrações são lindas e fiquei muito curiosa para ler o livro. Você vai gostar, Júlia. O livro é uma obra-prima. A gente lê e viaja nele com os personagens, disse a Artemisa. Oi, Mariana. Euler Neto. Oi, Euler. Maravilhoso, aquele está dizendo. Eu amei o seu livro, As Três Orelhas. Eu fico muito feliz que você tenha lido, que você tenha gostado, porque ele foi feito para pessoas como você. Tenha certeza disso. Artemisa, verdade. Livro show. Mas lembro que, como mãe, eu fiquei perdida. Quando estava na graduação, eu li novamente e compreendi totalmente. Super recomendo para acadêmicos e profissionais. Poxa, obrigada, Artemisa. Que bom. Fico muito feliz. Muito importante a questão da representatividade, né, Mari? Verdade. A gente fala tanto de inclusão, né, Keila? E quando você se reconhece numa obra, ou quando você vê aquela situação num filme, por exemplo, você diz, olha, a criancinha está usando um implante, a criança está usando uma asa naquele filme, você se reconhece, isso é muito bom. Isso inclui, não é? Mari, lembrando dos teatrinhos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Maria Lúcia. Seja bem-vinda. Maria Lúcia é autora também. Ela tem 2 livros de poesias, o Poetizando aos 70 e o Encantamentos de Viver. Eu já entrevistei ela também e já tem a resenha do Poetizando aos 70 lá no canal. Que legal. Que legal. Seja bem-vinda. Ei, uma peça que teu pupilos, caraca. Já é um projeto para 2021, assim que a pandemia acabar, Keila. Maria Lúcia, Ana Clara, estou com visitas. Vou ver depois da entrevista. Passei para deixar um beijinho. Obrigada, Lúcia. Beijos. Que lindo, a Artemisa falou. Que fofo. Mari tem uma mente brilhante. Bem mais, Adeline. Eu amo o que faz. Então, tudo que envolve esse universo do implante coclear sai com muita perfeição. Aliás, como tudo que ela faz, a Keila disse. Oh, como tudo quem dera, mas eu agradeço os elogios, viu, Keila? Sei que você, a Keila, Ana, ela é mãe de um rapaz, e não é mais uma criança, é um rapaz que usou implante coclear a vida inteira, né? Desde pequenininho, então é uma trajetória muito linda, a trajetória dela, dele, da família, uma família que super apoia, e aí eu tenho certeza que ela
E eles se sentiram representados aí nessa história, com certeza. Que bacana. Já quero ler. Então vamos seguir aqui. Agora eu irei fazer perguntas para a ilustradora, para a Bia. Então vamos lá. Primeira pergunta. Como é ilustrar um livro? É uma experiência muito legal quando ele tá pronto. Que você olha e você fica, caraca, fui eu que fiz isso, entendeu? É uma sensação muito boa. Mas durante é desafiador, né? Por exemplo, o livro da mamãe tinha umas 30 páginas ilustradas. Então era muita, muita, muita ilustração que eu tive que fazer. E essa questão da criatividade, às vezes a minha criatividade estava aqui e eu fazia uns 3, 4 desenhos de uma vez, entendeu? E aí, às vezes, passava um tempo, tipo assim, uma semana e meia, que eu não conseguia pensar nem fazer nada. Porque não vinha a criatividade. E toda vez que eu sentava para tentar fazer, eu sentia que não ia dar certo. Entendeu? Que não ia sair do jeito que eu queria, então eu tive que respeitar esse meu tempo. Eu não consegui fazer tudo de certinho, tipo, um atrás do outro, entendeu? Eu tinha essas explosões, né, de produtividade e criatividade e acabava fazendo alguns desenhos de uma vez e acabava, tipo assim, 2 numa noite, entendeu? E aí isso acabou levando um pouco de tempo. E aí, como a mamãe aqui ficava preocupada querendo o livro logo, entendeu? A gente teve que achar um equilíbrio entre ela respeitar meu tempo como ilustradora, né? Enquanto eu tava na mesma casa que ela sendo filha, sabe? É porque se ela descansasse um pouquinho, Ana, eu falava assim, Bia, o que tu tá fazendo? Que não tá fazendo minhas ilustrações. Essa responde a pergunta até da Keila, né? É ansiedade. Ela ansiosa demais. Aí... Também sou ansiosa. Ajustar e no final acabou que deu certo, que foi o tempo da pandemia que eu fiquei em casa e eu acabei um pouco antes das minhas aulas voltarem, né? Que eu, na faculdade, a gente voltou com as práticas na época, agora parou de novo, mas deu tempo certinho para fazer as ilustrações que ela queria entregar para a gráfica, né? Para a editora. Muito legal. E esse foi o primeiro livro que você ilustrou? Sim, o primeiro e único por enquanto, né? Ela já tinha feito uma capa, né? Que foi esse aqui. Mas nunca assim de ilustrar um livro, nada do gênero. Entendi. E quando criança, você pensava em algum momento de sua vida ilustrar um livro? Pensava, na verdade eu pensava. Não um livro de uma outra pessoa, mas eu ilustrar um livro que eu escrevesse, por exemplo. Então, tipo, eu sempre gostei de escrever, né? Eu escrevia histórias, e talvez algum dia, né, alguma dessas eu poderia ilustrar. Então, sempre pensei, mas ilustrando meus próprios livros. E você pensa em publicar suas histórias? No momento não, porque eu acho que elas ainda não estão muito bem trabalhadas, são mais começos de histórias, entendeu? Tipo, coisas com potenciais, mas no momento nada concreto, sabe? Então acho que agora não, mas talvez para o futuro, trabalhando melhor essas ideias que eu tenho, talvez algum dia saia. Eu irei querer conhecer. Obrigada. Agora eu vou fazer algumas perguntas sobre o livro. Aqui, as 3 orelhas. Tá. Quanto tempo você demorou para escrever este livro? 3 dias. Lembra que eu te falei que foi aquele processo, o processo de pensar de ter as ideias, os insights, assim, demorou bastante tempo, acho que 1 ano. Mas para escrever o texto mesmo foram 3 dias. Foi aquele dia, o dia do faniquito, sabe? Que você tem que fazer alguma coisa, Ana. Não sei se você já passou por isso. Eu tive um faniquito, sentei e escrevi tudo aquilo que eu tinha imaginado, as cenas, as histórias, e aí em 3 dias. Eu fui dormir, pensava em acordar para terminar de escrever. Foi assim o processo. E o livro fala sobre um sentido muito importante, a audição. Vocês poderiam explicar como as pessoas surdas fazem para se comunicar? Então, existem as pessoas surdas que se comunicam por libras, e isso daí é muito
mais comum, porque é a língua Brasileira de sinais. Sim, língua brasileira de sinais, e é uma língua da comunidade surda, né? Já com uma estrutura própria e tudo mais. Mas existem pessoas com surdez que fazem a opção de usar um dispositivo auditivo chamado implante coclear. Além do implante coclear, existem outros dispositivos, como barra, por exemplo, implante de tronco cerebral. Então, existem várias outras formas de você... O próprio aparelho de amplificação sonora individual, que é aquele que você coloca só aqui fora, na orelha externa. E aí, essas pessoas, elas precisam aprender a ouvir os sons. Então, quanto mais cedo eu recebo um implante coclear, mais tempo eu tenho acesso a esses sons, mais tempo eu posso desenvolver uma língua oral de acordo com aquela língua que eu estou ouvindo. Não é? Então, se eu estou numa família que eu falo língua portuguesa, eu vou ouvir aquele código linguístico e vou me comunicar daquela forma. Então, existem inúmeros fatores para que isso seja um sucesso. Uma família participativa, o implante ser usado com muita frequência durante o dia, que eu seja realmente exposto ao mundo dos sons. E fazer terapia, né, com fonoaudiólogo, com reabilitador. Então, é uma escolha. E aí, essas pessoas vão fazer uso não de Libras, mas vão se comunicar na linguagem oral que escolheram. Muito bacana, gostei. E no livro diz que ao longo da vida, nossas células vão morrendo, e isso prejudica na audição. Por quê? Assim, você já viu os idosos, quando você vai conversar com os mais velhinhos, por mais que você esteja próximo, às vezes eles entendem outra coisa, ou então eles pedem para você repetir. Então, assim como as células oculares vão perdendo, né, a sua capacidade de se reproduzir, da mesma forma são as células que existem dentro da nossa orelha, que são as células ciliadas. Existem como se elas ficassem ali num líquido, são cabelinhos que ficam lá dentro da orelha interna ali. Então, com o passar dos anos, essas células elas também vão morrendo e não tem reposição, não nascem células novas, né? E aí eu vou perdendo a capacidade de mandar esses impulsos lá para o cérebro, porque as células estão morrendo. Por esse motivo, alguns idosos, eles confundem algumas palavras, porque eles já não ouvem direito. E aí, Ana, aquela questão do cuidado com a audição enquanto é jovem, né? O uso de fone de ouvido o tempo todo, né? Lá nas alturas, isso prejudica também, além do processo de envelhecimento, que é normal, as células ciliadas. E aí pode acontecer uma perda auditiva precoce, né? Porque uma coisa que a gente tem que saber também é que não existe só o surdo e o não surdo. Existem vários graus diferentes de perda auditiva, né, de surdez. Então, às vezes pode ser um processo, às vezes pode ser uma doença que faz com que esses graus pulem de um lado para o outro muito rápido, entendeu? Existem algumas doenças que a gente chama congênitas, que o bebê meio que pega dentro da barriga da mãe, que fazem com que o bebê nasça surdo, entendeu? Então, são vários fatores. E como foi a sensação de ver seu primeiro livro infantil publicado? Você fica muito alegre de ver um livro que não é mais seu, porque quando uma obra sai, ela já não é mais sua, ela passa a ser quase que de domínio público, né? Porque aquela história, ela vai ser lida e relida e interpretada por quem está lendo. Apesar do autor ter as suas próprias ideias na hora, né, e convicções na hora que ele está escrevendo, mas é muito bom quando isso ganha um público, quando chega na casa das outras pessoas. É uma sensação, assim, muito boa. Não sei nem te explicar, viu, Ana? Mas é algo que vale muito a pena você ter um livro
publicado, apesar de todas as dificuldades que é publicar um livro e do trabalho que dá, mas é muito bom, é muito gratificante ver um livro pronto. Sim. Eu acho que é uma sensação de materialização de uma ideia, entendeu? Ao invés de ficar só na cabeça da gente, a gente vê ali na nossa mão. Então é uma sensação muito legal de ver que a gente conseguiu chegar naquilo que a gente estava pensando e transformar ali, né, para o mundo material. Sou muito fã, a Keila falou. Ela era o cabeção da turma. Olha, fala meu apelido aí, Sanel. Regina, o livro ajudou a dar visibilidade ao e ser de maneira leve e acessível ao público juvenil. Minha filha, de 9 anos, conseguiu entender ao distante da realidade dela a partir da publicação. Ah, Letícia. Eu gostei tanto que a Letícia leu o livro, que ela fez várias. Foi ela que fez a pergunta lá do martelo. E isso é isso, Ana, tá vendo? As crianças vêm fazer perguntas para a gente sobre as coisas e, nossa, isso é muito gratificante. A gente fica muito feliz com isso tudo. Assim, de tudo que a Keila falou. Mariana e Bia, desejam escrever mais um livro? Sim, no futuro. Vai demorar um pouquinho, Bia. Eu preciso dar conta desse primeiro que saiu agora, mas a gente está com a ideia, assim, de continuar a historinha, o final da história, né, dessa que começou aí com o primeiro volume. Sou a Elizabeth da Apucarama, mãe da Maria Júlia, de 8 anos, implantada há 6 anos do ouvido direito. Estamos prestes a implantar o ouvido esquerdo no próximo mês de março. Ela está em processo de alfabetização e não vejo a hora dela estar fazendo leitura sozinha. Entre nessa live a convite da Keila. Quando possível, quero adquirir o livro As Três Orelhas. Ah, que bom, Elizabeth, seja bem-vinda. Aquela é ótima para fazer as orientações. Ana Clara, parabéns pela entrevista. Obrigada, Keila. A previsão é de que 500 bilhões de pessoas do mundo terão algum grau de perda auditiva. Bia, nossa futura otorrinolaringologista. Quem dera. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Bia maravilhosa, bem esclarecido sobre os tipos e graus de surdez e as causas. Então agora, vamos para a brincadeira Defina as Palavras? Irá funcionar assim, eu irei dizer uma palavra e vocês terão que definir e dizer o que isso significa para vocês. Tá bom. Vamos lá? Bom. Primeira palavra, livros. Tesouros. Viagens. Família. Amor. Carinho. Amigos. Apoio. Apoio também. Audição. Complexidade. Um sentido. Profissão. Fonoaudiologia. Profissão. Médica de qualquer coisa. Mas calma que essas perguntas são um pouco complexas, que eu estou numa fase assim, entendeu? De sair da faculdade e iniciar a vida profissional, então é tudo uma bagunça na minha cabeça que nem eu sei responder ainda, entendeu? Mas eu acho que no momento, profissão, se eu for fazer um significado com uma palavra só, seria possibilidade. Natureza. Tranquilidade. Paz. Maturidade. Uma conquista. Vou colar da Bia. Uma conquista. Difícil. E felicidade. Família.
família. E agora eu vou pedir para vocês se definirem. Mariana, como você se define? Difícil me definir, mas eu acho que eu sou uma pessoa que eu persisto nas coisas, sou um pouco teimosa, às vezes quero ser perfeccionista, mas eu descobri que não é tão bom ser perfeccionista assim. A gente tem que respeitar o tempo das coisas e tudo, e das pessoas, mas me defino como uma pessoa que já consegue ter um objetivo na vida, não é? Que já encontrou um certo caminho. Então, mãe da Bia, da Esté, né? Então, isso são coisas que me definem como pessoa e que meio que delineiam aí a minha trajetória hoje. E você, Bia, como você se define? Acho que no momento eu me defino como uma pessoa sonhadora, que às vezes precisa botar um pouco o pé no chão. Numa constante evolução para ser uma pessoa melhor do que eu sou, né, a cada momento. E acredito que é alguém que ainda está descobrindo o mundo, sabe? Acho que no geral é isso. Muito bom, adorei as respostas de vocês. Agora tem mais duas perguntas aqui que o pessoal está fazendo. Bia, a profissão da Mari te inspirou para seguir a medicina? Eu acho que não. Não, porque foi até definido. Não, porque ela me enganou, ela dizia que ela ia fazer direito. Foi bem difícil para mim. Eu não queria fazer medicina logo na época da escola. Eu queria ser diplomata. Na sexta série eu botei na minha cabeça que eu ia ser diplomata e eu passei os próximos anos todinhos acreditando que eu ia ser diplomata. E quando chegou no ensino médio, eu mudei de ideia, porque na minha cabeça, para eu ser diplomata, eu ia ter que fazer direito. E aí, no ensino médio, eu comecei a ter aulas de biologia, etc., e comecei a gostar muito. E aí, eu não gostava muito, na época, das matérias de história. Não tanto quanto eu gostava das de biologia, entendeu? Eu nunca fui uma aluna ruim nessas matérias, mas não eram minhas preferidas. Hoje em dia, eu gosto muito mais do que na época, né? Não sei se por causa das provas também, que deixavam as coisas mais chatinhas assim, né? Mas foi difícil para mim mudar. Eu não sei como é que eu mudei. Eu sei que na hora do vestibular, quando foi, eu mudei de ideia, entendeu? Mas foi um período assim do segundo para o terceiro ano, meio que mudando essa ideia, tentando desconstruir a ideia que eu mesma tinha colocado na minha cabeça de que eu ia ser diplomata, entendeu? Ainda existe essa possibilidade? Existe, porque eu só preciso de um curso superior para ser diplomata, entendeu? Então, na época do vestibular, eu pensei isso, eu não precisava fazer direito se eu quisesse seguir esse caminho. E aí acabei que eu mudei, entendeu? E eu tô gostando muito, eu gosto da parte prática, eu gosto do tanto de conhecimento que eu adquiro. Não é uma profissão que eu sei que vai ser fácil, já desde a faculdade já é difícil, exige muito, né? Tanto de nível emocional quanto de nível intelectual, que a gente acaba se responsabilizando, né? Pela vida das pessoas, né? Pelo que vai acontecer com elas se a gente fizer alguma coisa errada. Mas é o que eu quero para minha vida no momento. E eu gosto da escolha que eu fiz. Eu gosto bastante de biologia também. Antes eu não gostava muito, mas a partir do sétimo ano, assim, eu comecei a gostar, sabe? Porque a minha ciência ainda é tudo junto, física, biologia e química, né? Mas, tipo, eu percebo que a parte que eu mais gosto é biologia, a parte que eu sou melhor, a parte que eu mais gosto. E porque a gente tá trabalhando por bimestre, sabe? Física, química e biologia. E eu me dou melhor na parte de biologia, eu gosto bastante. E eu tenho uma amiga também que quer fazer faculdade de biologia para ser bióloga. Olha que legal. É uma área muito bonita. Eu adoro animais. Mariana Pedretti, fono do meu filhote, parceira da amada e minha eterna musa inspiradora. Sou grata por sua vida e de sua família. Oh, Artemisa, muito obrigada, viu? Tira a parte do musa, que não sou de coisa nenhuma. Mas é sempre um prazer para mim fazer parte da história, da sua história, do seu filho, né, dos seus filhos e da sua família, viu? Muito obrigada pelo carinho.
Doroteia, respeitar o tempo das pessoas é muito importante. É necessário evoluir para viver e conviver. Verdade, Doroteia. Verdade. Muito verdade isso, de respeitar o tempo do outro. Principalmente quem trabalha com deficiência, de uma maneira geral, respeitar o tempo do outro, respeitar as possibilidades do outro, isso é fundamental, né? Para todos nós. Então foi isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado da live. Agradeço muito a todos que estiveram aqui presentes nessa tarde de domingo. Agradeço a Mari e a Bia por terem aceito o convite. Muito obrigada, gratidão. Quero dar os parabéns pelo livro, que é maravilhoso. Eu adorei. E é isso. Vocês querem dizer alguma coisa? Eu quero perguntar de você, Ana. Quero saber qual foi a parte que você mais gostou desse livro. Fiquei curiosa agora. Bom, eu gostei da parte que o menino vai descobrindo por que temos 3 orelhas na aula de ciências, né? Uhum. E você ficou surpresa? Eu já virei tua entrevistadora agora. Você ficou surpresa? Fiquei, eu achei bem legal isso. Ana, eu quero te dizer que eu fico muito feliz que você tenha lido o livro, que você tenha, né, que é uma menina tão jovem e que ama os livros. Eu acho isso fantástico, né, na tua trajetória. Parabéns para tua mãe, para teu pai, para tua família por te incentivar nesse processo. Já vi a entrevista da Nazaré Moça com você, achei super interessante. E quero agradecer o espaço que você está nos dando para a divulgação dessa obra, tá? Que foi feita com muito carinho, com muito coração para todo mundo. Agradecer os nossos amigos que estão aí nos prestigiando no domingo, podendo tirar aquela cochilada da tarde e estão nos prestigiando. Agradeço a todos que tiraram um tempinho para ouvir alguma coisa a gente falar do livro As Três Orelhas. Muito, 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 muito obrigada a você. Imagina, obrigada. E eu faço das palavras da mamãe as minhas, e só posso agradecer, tanto pelo convite, quanto pela participação de todo mundo aí que comentou, que fez pergunta, né, e que está conversando com a gente nesse tempinho. Então foi isso, pessoal. Beijão para todos vocês, beijo para Mari, para Bia, e até mais. Tchau. Beijão. Beijos, tchau, tchau.